Tá massa, saudações, meus amigos. Temos aqui falando dessa arbitragem pra mim desastrosa. Simplesmente Clube Atlético Mineiro, não tem condições isso, cara. Que vacilo do Lianco também, mas nada justifica aí o VAR não ter chamado pra revisão. A gente vai acompanhar na análise aqui da imprensa esportiva essa polêmica aí da arbitragem. O Galo empata com o Santos dentro de casa e deixa escapar 2 pontos com a mais, cara. Um jogador a mais em campo. O Lianco vai e me arruma uma possibilidade de um pênalti no final, 40 minutos do segundo tempo. O cara vai e me faz um pênalti que, na minha opinião, não foi, mas também não tira a responsabilidade do Lianco, cara. Que vacilo do Galo. Mais um de muitos nessa temporada. Então vamos dar uma olhada aqui no corte da imprensa esportiva falando do Galo, equipe F. Link na descrição do vídeo. As imagens são da ESPN Brasil. Bora conferir. Se inscreva, deixa o like e vamos acompanhar. Dijimos en el segundo tiempo, el Timmy jugó mucho mejor, está intentando modificar una forma, bueno, una jugada esporádica hizo que Santos empate el partido, donde no había ninguna posibilidad de que empate el partido. Y bueno, triste por eso, porque creo que el segundo tiempo el equipo Timmy tuvo diferente, estuvo dominador, estuvo en campo rival mucho más tiempo, dominó el juego, tuvo más la pelota. El primer tiempo coincido con usted que el equipo no encontró el fútbol que uno quiere. Boa noite, Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Você falou da dominância que o time teve, mas assim como nos últimos jogos e até com o treinador anterior, o time tem muita dificuldade em criar jogadas que incomodem o goleiro adversário, criar jogadas de fato reais de gol. Queria saber se você vê uma possibilidade de mudança rápida nesse contexto dessa criação das chances de gols que o Atlético tem tido muita dificuldade aí nos últimos momentos. Comparto con você. Tiene mucha dificultades básicamente para desequilibrio individual, para eliminación, para provocar situaciones mucho más claras. Hoy buscó mucho el segundo tiempo, debería haber ganado el partido, por la circunstancia también inclusive de tener un hombre de más. Lo pierde por una acción, o lo empata por una acción, pero comparto con usted, tenemos que buscar soluciones desde ver cómo colectivamente podemos mejorar los ataques y también cualitativamente levantar a jugadores que tampoco están pasando por un momento que en otro momento a lo mejor por sí solos generarán situaciones de gol. Sampaoli, boa noite. Jorge Sampaoli, o técnico então do Atlético, falando após o empate 1-1 lá na Arena MRV. O Galo sai na frente com o Igor Gomes, que é um protagonista do jogo, por conta ali também da contusão do Brazão, né? Que é de fato traumática, e a gente vai ver o lance aí, né? Exatamente, um pouco antes, né? E aí a gente já tá vendo o gol. E depois o Tiquinho empata para o Santos, Zé Elias. O Santos com 1 a menos desde a expulsão do Zé Ivaldo. E o lance do gol, né? O jogador do Santos, ele entra logo em seguida e aí já sai o gol, porque ele não consegue encontrar o posicionamento. É que a gente estava com a tarde ali, mas na hora do lançamento do Scarpa, ele está se posicionando, então o corpo tá mal posicionado, ele não consegue fazer o estreia dele, né? Adonis Frias. Que entrou em uma, né? Entrou. Mas ele entrou mal. Depois o Brazão desabou, né? De novo. Com todo... Mas aí é responsabilidade do médico, né? O médico não tem... Se você deixar o jogador falar, o jogador vai jogar até morrer dentro do campo. Aí quem tem que fazer a avaliação e entender o estado é o médico. O médico teria que ter tirado o Brazão logo na... Olha, tem uma pancada, tem um galo, né? Até pra gente explicar, né, Zé, pra quem edema, não acompanhou. Né? Esse é o primeiro lance do Brazão com o Igor Gomes. E ele decide ficar em campo mesmo com um galo do tamanho da Arena MRV na cabeça. Aí o que eles fazem? Eles colocam uma touca. A touca pressiona. Se você tem um galo, a touca pressiona, o que acontece? O sangue se espalha, você tem uma pancada, você não sabe se aconteceu alguma coisa ou não internamente, né, do cérebro.
Ali é questão de você ter que tirar o jogador. Ah, mas eu quero jogar. Não, eu sou o médico, você vai sair, nós vamos te levar para o hospital para fazer um exame, porque realmente a contusão é muito... Externamente é uma coisa que se assusta e internamente a gente não sabe o que aconteceu. É óbvio. Né? Então teria que ter tirado. Mas aí torcer para que nada aconteça com o Brazão, que realmente tenha sido só a pancada mesmo e que ele possa se recuperar e voltar quando ele tiver que voltar, né? Quando estiver 100% bem. Em relação ao São Paulo, ele repetiu a mesma entrevista que ele deu depois do jogo contra o Cruzeiro. Ah, eu tenho que ajudar a recuperar jogadores que estão abaixo. Sim, mas do jeito que ele coloca o time para jogar, ele não vai recuperar ninguém. Ele não vai ajudar ninguém a jogar melhor. Né? Porque o sistema tático que ele jogou hoje, especialmente no primeiro tempo, e com as escolhas que ele fez, é que o Neymar não está bem. Se o Neymar estivesse bem hoje, né, se ele estivesse pelo menos um pouco mais em forma, provavelmente o Neymar teria feito 2 gols. Um deles logo de cara. Um deles logo, assim, teria feito 2 gols fácil, porque ele coloca 3 zagueiros, aí ele põe o Fausto Vera na frente dos 3 zagueiros para fazer a saída de jogo. Tem até os números do Neymar pra gente dar uma olhada. Fala, Zé. E o Neymar não foi bem, hoje. Aí ele coloca 3 zagueiros, o Fausto Vera na frente, aí ele abre o Arana, ele põe o Arana, Hulk, Alan Franco e o Scarpa, aí ele põe o Rony na frente junto com o Coelho aberto pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo, é. O Coelho centralizado. Quem fazia o terceiro zagueiro era o Natanael. Aí o Santos fez? O Santos pressionava a saída de bola, o Atlético não conseguia jogar. Né? Desse jeito, você não vai conseguir jogar mesmo. Mas eu achei que o time hoje estava menos bagunçado do que no meio de semana. Quem? O do Atlético? Não, porque no meio de semana ele pôs o Coelho de lateral direito. O segundo tempo só melhorou porque o que ele fez? Ele tirou o Rony, colocou o Igor Gomes, e pôs o Alexandre. O Alexandre no meio, no lugar do Vera, e ele colocou o Igor Gomes para jogar por dentro. O Igor Gomes junto com o Scarpa e deixou o Coelho aberto pelo lado. Entendeu? Mas só melhorou depois do gol. E já no primeiro tempo ele tinha mexido na posição do Scarpa. Mas isso é o São Paulo, né? Direita. Aí jogou ele pro outro lado. Mas é tentativa e erro, né? O São Paulo é isso. Mas ele tem que fazer. Se arrisca. Mas assim, se você tem. Pela segunda vez ele fala, eu preciso recuperar os jogadores que não estão jogando bem. Então, se você precisa recuperar, primeiro o que você tem que dar para eles? Confiança para poder jogar. Então, qual é a melhor forma e a forma mais rápida de você dar confiança? Colocar simplicidade no seu sistema de jogo. Você não pode falar para o Hulk jogar no meio campo. O Hulk não é meio campista. Entendeu? Você não é. Você nem não pode. O Coelho lateral direito. Nem o Coelho lateral direito, nem por exemplo, o Scarpa. Esquerdo. Embora o Scarpa já tenha jogado com o Milito assim um pouco, mas era outro sistema, era outra forma de jogar. Uma vez, né? Tudo junto. Não tem como. O Fausto Vera fez a 3ª partida dele no ano, a 2ª com o São Paulo. E o primeiro jogo decisivo ele fez acho que 2 com o Cuca. Então assim, não é um jogador que está jogando bem. Então peraí, eu vou insistir com isso? Eu deixo o Alexander no banco? Sabe, tem algumas coisas que assim, eu acho que assim, ele precisa simplificar. Mas como o professor falou, é São Paulo. Mas só que assim, dentro de casa com esse Santos, da forma como o Santos jogou no segundo tempo, especialmente sem um jogador, né, o Santos ganhou 3 pontos, porque o Vojvoda mexeu no time e o Santos conseguiu jogar. E o Vojvoda mexeu bem. Embora ele tenha perdido uma mexida, porque na hora da concussão, foi aos 24, na hora da saída, né? Quando ele põe o Diógenes no Brazão, ele também põe o Cavaleiro no Vitor Hugo na mesma mexida. Com aquilo ele perde uma mexida. Você vê como todo o ecossistema do futebol ainda tem muitas dúvidas em relação, porque existe o protocolo da concussão. Bateu na cabeça, o cara tem que sair. É um absurdo. Nem precisaria ter um galo daquele tamanho. Ali como é que é, professor? Não precisa ser médico, basta ser mãe. Não, qualquer mãe falaria. Se a mãe de um jogador fala, filho, pelo amor de Deus. Volta pra casa. Mas eu quero jogar. Pega pela orelha, sai daí, eu já te falei. Aí vai a sabedoria de mãe, não é o sabedoria de mãe. Ele bateu o olho, né? E se insistisse muito aquela havaiana na bunda, ia comer. Agora outro galo. Outro galo. Agora, hoje, eu acho que o Vojvoda deu o primeiro sinal de Vojvoda durante um jogo. Né? Qual foi, Pro? Aquela situação, um homem a menos, o Santos com muito pouca possibilidade de empatar o jogo, e ele faz uma tríplice mudança, que ele coloca o Tiquinho, que cobra o pênalti, ele coloca o Tassiano, que participa do lance do pênalti, e ele ganha o empate ali. E tira o Neymar, né? Mas o meu único reparo ao Vojvoda hoje é que, para mim, ele poderia ter tirado o Neymar antes, no momento da expulsão do Zé Ivaldo. Porque
hoje a gente precisa dizer, em vários momentos do jogo, o Neymar foi um homem a menos em campo. Em quase todos, né? Em quase todos errou praticamente tudo. Na finalização, em que ele até, na minha visão, sofre um pênalti do Scarpa depois de finalizar. O Neymar perde um gol, uma chance clara. Depois tem uma furada numa boa jogada do Lautaro. 40 segundos de jogo. Ele torce o tornozelo ali, mas aparentemente não impediu a condição dele de ficar em campo. Mas foi um jogo muito abaixo do Neymar, com vários erros técnicos, porque aí não é só uma questão física. Hoje foi um jogo didático, Bruno, para entender por que o Neymar não foi convocado pelo Ancelotti. Porque o Neymar até falou, deve ter sido por questão técnica mesmo, de certa forma até ironizando a decisão do Ancelotti, e depois o Ancelotti explicou. Sim, foi uma decisão técnica, porque o jogador não está na sua melhor forma física e isso naturalmente interfere na parte técnica. Óbvio que se o Neymar não está 100%, ele naturalmente, na parte técnica, não vai entregar tudo que pode. Porque as pessoas ficam muito apegadas ainda. É esse o lance? Esse é o lance, ó. Depois o Scarpa dá um carrinho ali, irresponsável, e acaba dando um rapa no Neymar. Mas foi depois da finalização. Não interessa. Pegou o Neymar, eu até comentei com o professor Celso. Sabe o que aconteceu aí? Eu acho que, pelo fato do Neymar cair tanto, acho que ninguém mais está acreditando. Só que aí o VAR deveria intervir. Eu ia perguntar, Zé, aí não tem VAR? Mas aí isso que eu falei. Aí o VAR teria que ter chamado. O VAR a jogada continua em tese. Sim. Aquela bola poderia ter sobrado. O VAR deveria ter chamado, mas fora isso, olha esse lance. O Lautaro Dias aperta o Vitor Hugo ali, rouba a bola, dá um passe perfeito e o Neymar fura. Acontece com todos os centroavantes, até craques, podem perder gols. Mas é Neymar, né? Mas o Neymar Prime não perderia os gols que perdeu o Neymar Prime. No auge, não perderia os gols que perdeu em BH. Ele gosta. Eu falo os gols que perdeu em BH porque foram os dois da Arena MRV e teve aquele recentemente contra o Cruzeiro também, em que ele tem uma bola do Guilherme e ele bate de primeira pro alto na cara do gol. Então, isso mostra como o jogador não está no seu auge físico e, naturalmente, não vai tomar as melhores decisões técnicas. Hoje, para mim, foi um jogo ali de manual para mostrar, porque existe um... Manual e visual. Você acha que a questão do gramado pode ter influenciado o desempenho dele? Mas no Mineirão, que ele também perdeu um gol e também não fez um grande jogo, era gramado natural. Então, isso tem acontecido com o Neymar. Foi só hoje, né? Ele tem tido até mais sequência, que bom. Mas está num processo de recuperação. Não significa dizer que está recuperado e hoje o jogo mostrou que o Ancelotti tem razão. O Neymar ainda não está pronto para voltar para a seleção hoje de novo. Repito, porque em vários momentos o Santos teve um a menos. Era um campinho otimista, né? Mas é sinal que ele errou muito em todos aqueles lugares, então. Porque ele participou bastante. Os números? A gente mostrou um campinho dele aqui. Com os pontinhos azuis. Sim. Tinha muito pontinho, mas estava errando em muito lugar. Participar do jogo ele sempre participa, mas tem errado bastante acima da média do que a gente está acostumado a ver do Neymar, comparando com o auge dele que já foi. Tem zona mista, hein? Tem, com o Zé Rafael. Opa. A gente vai ouvir então lá na Arena MRV. Vamos lá. Claro, com certeza. Eu acho que apesar do nosso primeiro tempo ter sido muito superior à equipe deles, a gente não conseguiu ser eficiente, né? E no segundo tempo, pelas circunstâncias do jogo, um jogador a menos, sair atrás do placar, eu acho que o espírito de correr atrás do resultado foi muito importante e esse ponto com certeza vai ajudar muita gente lá na frente. Você falou em correr, né? E havia uma preocupação em relação ao gramado sintético. Foi um debate que se teve durante a semana, o Neymar já tinha dado declarações públicas que não gosta. Muda muito para vocês o jogo, Zé, quando vem jogar num estádio que tem um gramado como esse? A gente percebeu, por exemplo, que o Neymar parecia estar meio sem tempo, tentando se adaptar com o tipo de gramado. Para vocês como um todo, é diferente? É diferente, apesar de fazer um tempo que eu não jogava no sintético. Acho que o Ney talvez sentiu um pouquinho dessa diferença porque também não está habituado e realmente o campo muda, né? A velocidade da bola fica diferente. Enfim, faz parte do jogo, mas acho que a nossa equipe no geral se comportou bem, conseguiu se adaptar muito rápido ao gramado e conseguiu fazer um jogo de igual para igual com uma equipe muito qualificada. A nossa percepção que está... Tô vendo as contas aqui, o Breiler, o empate assim pro Santos, talvez não tenha sido pior,
Muito bem, massa. Meus amigos, que Deus nos ajude o Galão a vencer esse restante de temporada. Dê muita força pro Sampaoli, que vai ter trabalho, hein? Nossa, meu Deus do céu, que futebol pobre o Galo tá praticando, hein, meus amigos? Tabela de classificação. É o 13, não tem jeito. 13º é o Galo. Cara, ainda bem. Olha pra você ver, o Galo era pra ter dado um salto gigante, cara. Ai, meu Deus, na tabela aqui era pra ter passado o Internacional, que tropeçou, que perdeu pro Palmeiras. Então, cara, que vacilo que o Galo deu, cara. Empate dentro de casa com sabor de derrota. O Vasco ainda joga. O Vasco ainda joga, meus amigos, na rodada, né? Então, o Vasco pode passar o Galo, né? Eu acho que tem um saldo, deixa eu ver aqui, ó, o saldo de gols é maior. Então, o Vasco pode passar o Galo na tabela e jogar o Galo para 14º. 14º, o Galo pode cair aí ainda nessa rodada, né? Vamos torcer pro tropeço do Vasco aí, cara. Que fase, tem que torcer para tropeço de Vasco, hein? Que fase, meu Galão. É isso aí, amigos. 2 jogos a menos, mas também vários times aqui estão com jogos a menos. Então, com esse futebol que o Galo tá praticando, não tem nem como contar esses 2 jogos a menos aí, porque, cara, não dá para confiar no futebol que o Galo tá praticando. Que Deus te abençoe, Sampaoli, porque, meu filho, você vai ter trabalho demais com esse jogador do Galo, hein? E meus amigos, é isso aí. Sofrer até o final da temporada, torcer para um milagre, quem sabe aí beliscar uma Libertadores é muito difícil, porque o Galo não tá jogando, cara. Você vai apostar no Galo para ganhar a Sul-Americana? Difícil demais. É isso aí. A arbitragem, novamente, eu acho que prejudicou o Galo, mas não justifica o futebol tão pobre, né? O Galo fez um gol, parece que se acomodou, cara, em vez de ter continuado indo pra cima, lutando. O Galo sempre é assim, né? Sempre dando esses vacilos, nunca que aprende. Então sei lá, cara, tá estranho demais, bizarro demais que o Galo tá apresentando aí nas últimas partidas. Comenta o que você achou da partida do Galo, tenho certeza que você não está nada feliz assim como eu, mas não desconte no canal, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui, massa, e eu fui. Ei, Galo!